Bom dia, povo abençoado de Jesus. Então, quero retornar ao contexto histórico. O contexto histórico é que Davi morre, Salomão pede a Deus sabedoria para governar esse povo, e Deus dá a ele sabedoria, riqueza. E agora Salomão, no capítulo 5, chama Hirão para trabalhar, para construir e para trazer para ele cedro do Líbano, e ele vai trazer pelo mar. E aí começa a edificar o templo. Então todas as medidas de côvado que você vê lá é o tamanho de um antebraço. Então, por exemplo, 20 côvados vai ser 10 metros menos um pouco, É mais ou menos 45 centímetros. Então, quando eu falar 10 côvados, você imagina 9 metros e meio por aí, 9 metros e 40, 50 côvados, aí você vai botar aí uns 23, 24 metros, 23 metros. Só para você ter uma noção na sua cabeça do tamanho. Por exemplo, o Santo dos Santos era 20, 20 e 20, côvados. Então seria mais ou menos 9 metros e meio, 9 metros e meio, 9 metros e meio, só para você poder calcular. E ele então, ele constrói a casa do Senhor, Ele vai fazer o templo para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Você tem que entender o seguinte, a palavra tabernáculo é morada, habitação. E Deus habitava num tabernáculo móvel no meio do povo do deserto, E depois esse tabernáculo foi para Siló. A Arca da Aliança vai morar na cidade de Davi. Então Salomão constrói ali o templo, a casa de Deus. Esse é o contexto histórico para você entender, Então Salomão é um dos filhos do rei Davi com Batseba. E aí Deus, no verso 5, capítulo 5, 1 Reis, verso 5, Salomão fala para Hirão que Deus falou para Davi que o filho dele construiria a casa do Senhor. Isso é uma profecia dupla, porque Salomão construiu a casa e Jesus está construindo uma casa. Por que eu sei que ele está construindo um templo? Esse templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, reconstruído por Esdras e Neemias e depois reconstruído por Herodes o Grande, 46 anos para reconstruir o templo. E foi destruído de novo no ano 70 pelo imperador Tito. Mas o templo que Jesus está construindo, não tem como destruir ele. 1 Pedro capítulo 2, verso 4 e 5. O templo que Jesus está construindo, ele é feito de pedras vivas. Você é uma pedra desse templo. Deus não habita mais em santuários feitos por mãos humanas. Esse santuário que Salomão fez com toda ostentação e ouro e luxo, que Deus habitava ali naquele lugar, atendia a oração naquele lugar, agora não. Jesus falou que mudou, agora acabou, aquele templo seria destruído, aquilo era um ídolo do povo judeu. Herodes fez aquilo para ganhar dinheiro, para ser uma mina de dinheiro para ele, para os sacerdotes. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele fala: Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus habita em você. Deus habita na sua família. E Deus caminha no meio da congregação, no meio do seu povo. Então o filho de Davi está construindo o templo. Aquele templo de Salomão se corrompeu. Salomão com suas 1000 mulheres caiu, fez altares. Salomão sacrificou o filho dele a Moloque. 1 Reis capítulo 11. Então ele constrói aquele templo suntuoso. E essa profecia que Deus falou para Davi que o filho dele construiria a casa. Como que Jesus é chamado? Você vai ver no livro de Mateus, filho de Davi, ou descendente de Davi. Aonde diz que o Messias ia construir o templo do Senhor. Em Zacarias capítulo 6, verso 12. A palavra renovo, broto, no hebraico é nazareno. Lá fala que o nazareno vai construir o templo do Senhor e vai assentar nele como rei, sacerdote e juiz. E vai ter ambos os ofícios, vai ter os ofícios de sumo sacerdote e juiz junto, rei, sumo sacerdote e juiz. Jesus é a pedra angular, é o alicerce, é o sustentáculo, é a base de tudo. No capítulo 5, 6 e 7 fala dessa construção que Deus designaria o filho de Davi para fazer isso. Salomão se encheu, foi lá, fez a casa, se corrompeu, se arrebentou todo e Deus não detonou ele. Leia 1 Reis, capítulo 11. Por que Deus não detonou ele? Porque falou: por amor a Davi, meu servo, mas vai dividir o reino de Israel, vai trazer impérios em Israel, vai trazer uma consequência terrível, o pecado de Salomão em cima do povo de Israel. E agora no capítulo 6, verso 2, fala o tamanho da casa que ele edificou: 30 por 20 por 10. Isso era o tamanho do templo, da casa, do lugar ali, do Santo dos Santos e do Santíssimo.
Agora no verso 12, Deus coloca um se andares nos meus caminhos, se fizeres isso, se fizer aquilo, então eu vou habitar no meio. Se não fizer, ele vai embora. É a mesma coisa com o Espírito Santo. Leia lá Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se você obedecer, ele vai ficar na sua casa, vai ficar dentro de você, vai ficar na igreja, senão ele vai embora. 1 Tessalonicenses 5:19. Então Salomão gastou 7 anos edificando a casa do Senhor e mais 13 edificando seus palácios. É interessante que eu já fui em Israel 3 vezes. Também vi um dos palácios de Salomão no vale de Meguido, Har Meguido. Estou falando ruína, a suntuosidade, uma cisterna gigantesca. E no verso 7 diz que Salomão fez a sala do trono e julgava. O rei era juiz. Você viu no início, lá antes de estudarmos o livro de Provérbios, que ele julgou lá o caso daquelas 2 mulheres com a criança. Deus deu a ele sabedoria. Agora o juiz de toda a terra não é Salomão. Leia Atos 10:42. Jesus é o juiz e esse não tem suborno, esse não tem jeito. As pessoas serão julgadas por suas escolhas. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Então, nós temos que acordar enquanto é tempo, porque o tempo está terminando. Então, é interessante a Bíblia. Viva esse dia como se fosse o seu último dia. Pensa nisso. Aí diz que Salomão julgava, que ele era sábio. Você já imaginou Jesus? Já imaginou Jesus? Tudo que você faz escondido, Deus já viu. Para que você vai viver na prática do pecado, se o poder de Deus para te libertar está aí agora disponível? Convida o Espírito para voltar para você, para te perdoar. Deus vai te perdoar. Ele é bom. Agora ele levanta 2 colunas no templo, Boaz e Jaquim. É interessante também que tem 2 testemunhas. É interessante também que tem 12 tribos e 12 apóstolos. É interessante, né? 12 bois seguravam o mar de vidro no templo de Salomão. O número 12 significa governo na Bíblia. 12 vezes 12, 144. Não é 144 mil que serão salvos, é uma totalidade de pessoas que serão salvas. Quando Jesus voltar, leia Romanos 11:25, veja o mistério lá. Ele vai arrebatar a sua igreja e vai salvar o povo judeu, aqueles que morreram na esperança do Messias. Então 12 vezes 12, 12 apóstolos, 12 tribos, 144. É uma totalidade. Quando completar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Maravilha, leia lá Romanos 11:25-28. E os bois, né, era 3 de cada lado do mar. Você vai ver também que a disposição, o tabernáculo no deserto era 3 tribos na frente, 3 atrás, 3 de um lado, 3 do outro. Você vai ver também lá na cidade, na Nova Jerusalém. E agora, por que segura um mar? Porque mar na Bíblia significa multidão de povos, nações e línguas. O boi é o servo, o filho dele, para segurar o mar. Você lê Apocalipse 17, você vai ver que as águas que a prostituta está sentada são multidão de povos, nações e línguas. Então esses 12 bois estão sustentando as nações. Agora ele terminou a casa, ele coloca todos os tesouros que Davi havia conquistado dentro da casa de Deus. Jesus também está colocando todos os tesouros conquistados dentro da casa de Deus. Esse tesouro é você. Quem se converte, quem entrega a vida para Jesus, tesouro. Quem batiza é um galardão que permanece para sempre. E nós temos que colocar tesouros dentro da casa de Deus, acrescentar vidas, acrescentar salvação.